two. Oi, vlog! Começando mais um final de semana por aqui, agitado e atípico como todo final de semana. Era pra ser um bordão só de um vlog, só que todo final de semana tá tendo muita coisa pra fazer, então assim, seguimos nesse mood. Mas eu tô atrasada já, era pra eu estar chegando em um brunch e eu ainda tô em casa. Mas tudo bem, porque eu sei que vai ter uma pessoa mais atrasada do que eu. É um brunch com duas amigas que eu fiz aqui. Uma é do Vietnã e a outra é de Taiwan. E eu acho muito legal manter, assim, essas amizades de outros lugares. A gente aprende muito uma com a outra. É sempre muito divertido encontrar com elas. A gente marcou esse brunch hoje porque a gente já não se vê tem muito tempo. As nossas aulas terminaram em fevereiro, mas eu não tô no mesmo curso que elas. A gente se conheceu porque a gente fez uma outra aula junto no primeiro ano aqui. A gente depois não teve mais nenhuma aula junto, mas a gente manteve contato, a gente se identificou e tal. Então, vez ou outra a gente se encontra pra meio que dar um update, sabe, da vida. Uma delas tá morando em Paris, mas vem sempre pra cá porque o namorado dela mora aqui. E a outra mora e trabalha aqui. A gente fez cursos diferentes em modalidades diferentes, então elas têm esse privilégio de poder trabalhar enquanto faziam um curso, e o meu curso era em tempo integral, então eu não podia trabalhar. A não ser pelo período que eu trabalhei no ano passado, porque era um período específico para isso. Enfim, eu tô pra gravar um vídeo sobre como foi, né, o meu mestrado aqui na França e tal, mas em resumo, a gente se conheceu por conta de uma aula que a gente teve. Mantivemos contato. A gente se fala muito, assim, pelo WhatsApp, pelo Instagram e tal. Muito mais até pelo Instagram. Fato curioso. Porque elas não usam muito o WhatsApp. Principalmente a menina de Taiwan. Porque eles têm uma outra rede social, né? Um outro WhatsApp deles. Então, ela não usa muito o WhatsApp. E aí a gente acaba se falando mais pelo Instagram. Engraçado, mas enfim. Então eu vou me apressar, né? Pra ir pro brunch. Ainda preciso pegar o tram pra chegar lá, não é tão perto. À noite, eu vou sair pra assistir o jogo da Copa. Hoje é o primeiro jogo, né, do Brasil. E eu consigo... Aqui, o jogo vai passar meia-noite. Assim, um pouco tarde. Eu preciso, inclusive, comprar um energético pra conseguir ficar acordada até meia-noite. Na verdade, até 2 da manhã, né? Porque o jogo só vai acabar 2 da manhã. Mas a gente conseguiu um lugar aqui, muito perto da gente, que vai passar o jogo, que fica aberto até tarde e que a gente não precisa de transporte pra voltar. Então, se não tiver nenhum tram passando, não vai ter problema, porque a gente consegue voltar andando. Então, assim, ó, 10 de 10. E é isso. Então eu vejo vocês em breve. O lookinho do brunch vai ser isso. Yeah, maybe it's already made. You're lucky. Yeah. Surprisingly lucky. So actually, I'm late. But Yeah. I never really picnic. I sit. Parece que eu tô tomando tangue de laranja. Mas é energético. Não sei o que é pior. Oi, vlog. Hoje é domingo. E o plano de todo domingo é fazer um reset pra começar a semana. Então, dar um jeito na casa, limpar e etc. E ver o que eu preciso fazer para a próxima semana. E dar uma volta na cidade.
No vlog passado, se eu não me engano, foi o festival de cerveja que teve aqui na cidade. E sempre tem alguma coisa rolando. Eu acho que hoje é o primeiro domingo, depois de, sei lá, 2 meses, desde que o calor começou a aparecer, que não tem nada acontecendo. O que, de uma certa forma, é até bom, porque eu tô muito cansada. Depois das cervejas de ontem e o pouco que eu dormi, porque o jogo começou meia-noite aqui. E aí eu fui dormir umas 3h30 da manhã. Então, assim, acordei não muito tarde e tô cansada. Eu fiquei, por um lado, agradecida por não ter coisas pra fazer na cidade, porque eu não tenho a sensação de que eu tô perdendo, sabe? Ficando em casa. Hoje o dia tá lindo, inclusive, o céu tá azul. Mas eu não quero ficar com essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa, sabe? E ontem o brunch foi maravilhoso. Era a primeira vez que eu tava indo naquele lugar. E eu amei. Amei, 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 amei. A comida tava deliciosa. Eu pedi uma panqueca, mas é uma panqueca aberta. Tinha tipo um queijo temperado, assim, por cima. E por cima disso, o frango crisp. Com pesto. Gente, abençoe aquele frango. Tava muito bom. E uma saladinha. A salada tava temperadinha também, tava uma delícia. E pra acompanhar eu pedi um matcha gelado. Então assim, foi 10 de 10. Realmente. Acabou que fomos em 4. Pensei que só iam 2 meninas, mas na verdade foram 3. De lá, a gente foi pro parque. Mesmo parque que eu postei do festival de cerveja e da feirinha de artesanato. Foi o mesmo parque. E a gente ficou lá um tempão. Juro, eu cheguei lá no restaurante, era 11h30. Não, antes disso. Devia ser mais 11h15, 11h20. E eu fui chegar em casa 4h30. Então, tipo assim, a gente fofocou muito. A gente falou muito, foi muito legal. E aí, depois rolou o Jogo do Brasil, né? Nesse meio tempo, eu fiquei em casa, porque eu queria terminar de ler o livro que eu estava lendo. E eu terminei. Eu amei. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Era esse do Murakami. Eu gostei muito. Muito, muito, muito legal. Eu já atualizei lá na minha listinha também. Se você usa o Goodreads, eu tenho uma outra indicação pra você. Eu tô usando o Fably. Não sei se é assim que se fala, mas eu falo assim. É um aplicativo que eu gosto muito, assim. A UI dele é muito mais legal, mais clean, sabe? Do que o Goodreads. É muito mais interativo também, tem uma comunidade muito ativa lá. Inclusive, eu tô participando de um clube do livro lá e é tudo de graça, sabe? Então, eu tô curtindo muito. Fica a indicação, se você quiser conhecer o Fably. Eu vou deixar aqui na descrição o meu link pro Fably. E eles têm um negócio muito legal, que é tipo assim, um match de tipo de leitura, sabe? E aí, quando você cria o seu perfil, você coloca alguns livros ali, né, que você mais gostou, o estilo que você gosta de ler e tal. E aí, quando você entra no perfil de uma outra pessoa, ele aparece assim, sabe? Quantos % a sua leitura é parecida com a leitura dessa pessoa. E aí você consegue ver a lista dessa pessoa, sabe? Pra pegar novas indicações e tal. Eu tô amando. Enfim, terminei esse aqui e depois fui ver o jogo. E aí hoje eu tinha planejado ir em 2 livrarias lá no centro, porque eu quero fazer uma pesquisa de campo para um projeto pessoal, que eu vou fazer um livro de receitas. Balancei a câmera, peço perdão. Mas vai ser um livro de receitas personalizado, com as receitas que eu e meu digníssimo fazemos constantemente. Tipo, o que a gente faz pra gente, o que a gente faz pra receber amigos. E aí vai desde muito fácil, tipo assim, estrogonofe de grão de bico, até, sei lá, um risoto. Que o risoto é uma receita que eu fui adaptando ao longo das minhas tentativas de risoto. E agora é a receita que todo mundo ama que eu faço. Então eu vou colocar também lá. Pavê, a gente fez uma vez um docinho de creme brulee. Enfim, a gente gosta de cozinhar. Eu particularmente prefiro cozinhar coisas salgadas e ele doce. Então é tipo assim, o match perfeito. Daí eu quero fazer esse livro com as nossas receitas, sabe? Só que eu quero pegar algumas referências, sabe? De como é que esses livros são diagramados, qual tipo de imagem. Será que eu prefiro uma imagem real mesmo de um prato?
Ou será que eu prefiro uma ilustração daquele prato? Não sei. Quero dar uma olhada, assim, em referências, sabe? Tipo, folhear os livros e tal, pra ver como que esses livros de receita geralmente são. E aí você pode estar se perguntando, né? Rafaela, você trabalha com inovação. Você poderia fazer tudo isso usando uma inteligência artificial, pesquisando na internet. Sim, eu poderia, mas eu não quero. Não era pra ser uma resposta grosseira. Porque realmente, assim, eu uso inteligência artificial no meu dia a dia. Tem certas coisas que eu acho que é muito boa pra isso. Mas tem algumas coisas que eu quero fazer, de fato, sabe? E ontem, inclusive, no brunch, a gente tava conversando sobre isso, porque uma das meninas, a dissertação dela foi sobre o uso da inteligência artificial pra quem tá começando no mercado agora. Como é a percepção dessas pessoas e tal. E tem alguns estudos já, isso eu já tinha visto antes e eu até comentei com ela, que mostra a diferença de quando você começa qualquer coisa com uma inteligência artificial, tipo assim, um brainstorming ali, sabe? Qual vai ser o resultado disso? E quando você começa por você, né, com as suas ideias, com, enfim, você rascunhando as coisas, e depois você usa a inteligência artificial pra meio que aumentar isso, sabe? Pra ir além. São resultados muito diferentes, e aí, spoiler, a segunda opção é sempre melhor. Fora que não atrofia o nosso querido cérebro, né? Então, eu sou muito a favor disso. A gente falou, inclusive, dessa vantagem que a gente tem, né, agora no mercado, que é ter começado no mercado antes de existir uma inteligência artificial. Porque daí a gente realmente aprendeu a exercitar o nosso pensamento crítico, né? A nossa forma de pensar. E a gente consegue agregar a inteligência artificial no nosso trabalho e não o contrário. Foi um papo bem legal, bem reflexivo também. Enfim, daí eu tinha decidido que eu ia fazer esse livro e que eu queria fazer ele realmente dessa forma manual. Então eu quero ir nas livrarias, quero fazer essa pesquisa de campo, quero montar o meu mood board com referências, o que vai ser, qual vai ser a identidade visual gráfica desse projeto. E aí, como é um livro nosso, né, meu e dele, eu vou compartilhar tudo isso com ele e a gente vai decidir junto qual vai ser essa identidade visual desse livro, né? Enfim, se vai ser foto, se vai ser ilustração, enfim, todas as opções que eu achar. Pensando nisso, pra encerrar esse vídeo, eu decidi trazer um pouco também de outras coisas manuais que eu faço, que eu gosto, que eu acho que vale muito a pena. Sei que eu posso chamar isso de um trabalho manual. Eu trouxe algumas coisas que eu gosto de fazer, né? Alguns hobbies, alguns trabalhos manuais, vai. Que eu gosto quando eu quero sair das telas, que é quase sempre, ou quando eu quero relaxar, recarregar minhas energias, sabe? Tem muita coisa que eu gosto de fazer. Primeiríssima de tudo vai ser sempre livros. Tem outro do Murakami, inclusive, que eu tenho aqui. Eu vou pegar, peraí. Só um minutinho. Voltei. Esse aqui. Ele tá em inglês também. E a gente comprou de segunda mão, tipo num sebo, sabe? Tava bem mais barato do que ele é. Só que eu não vou começar ele, porque eu peguei um livro na biblioteca, eu falei sobre isso no outro vlog. Eu peguei esse aqui, do Edouard Louis, que tá bem famoso agora no Brasil. Só que é um autor francês, né? E aí eu peguei ele em francês pra ler. Acho que vai ser uma boa forma também de exercitar, né, a língua. Então eu vou começar essa aqui, aproveitando que eu terminei o outro do Murakami. Eu vou começar essa semana, ou hoje, não sei ainda. Porque assim, ler em outra língua eu acho que é muito bom pra exercitar, pra você sair um pouco daquela coisa de só aula, sabe, no formato aula. Mas dependendo do seu nível de aprendizado, parece que você tá estudando. Eu sentia isso quando eu comecei a ler inglês, porque ainda era uma leitura muito difícil pra mim. Eu ainda precisava procurar muito por palavras, sabe? O que significava cada coisa. Inclusive, eu tentei ler um livro que era em inglês britânico e eu desisti. Porque tinha um monte de palavra que eu não conhecia, porque o inglês britânico tem muita palavra diferente do americano. E eu aprendi o inglês americano. Então, assim, tinha muita palavra que ficava assim, gente, que é isso? E eu abandonei a leitura, porque tava me irritando ter que ficar procurando palavras, sabe? Percebi que a bateria tinha acabado.
quando eu falei tudo que eu tinha pra falar. Então, talvez a luz esteja um pouco diferente. Eu botei isso lá pra carregar, fui almoçar, e enfim. Só pra terminar o que eu tava falando, enfim, eu super recomendo que leiam, sim, em outra língua, como eu tava falando desse aqui do Eduardo Louis. Mas no dia que você tiver com a cabeça boa, porque realmente, né, é um exercício mental. Outro livro que eu recomendo é esse aqui. Tirou um print, juro. Me ajudou muito na minha dissertação. Foi a minha inspiração pra fazer a minha dissertação do mestrado. E assim, é bizarro. Leiam. Outros trabalhos manuais que eu gosto. Eu comprei esse coisa de bastidor. Ele já vem todo pronto. Ele vem assim. E aí aqui já vem tudo. As linhas, os desenhos, os bastidores, as agulhas. Tipo assim, você não precisa comprar separado, sabe? Então acho que é uma boa forma também de você conseguir fazer um trabalho manual sem muita complicação. Eu amei, preciso comprar um quadrinho agora pra botar. Esse aqui. Outra coisa que eu amo, journal. Eu faço muito. Esse aqui é o meu de viagem / morando fora. Então eu coloco tudo, basicamente. Inclusive, no vlog passado eu falei sobre esse festival de cerveja que rolou. Eu peguei o panfleto. Vou cortar e vou colar aqui no meu journal. E aí eu coloco, tipo assim, coisas que eu pego em viagem, sabe? Lembrancinha, mapa. Eu amo pegar mapa das cidades que eu vou. E aí eu faço, assim, tipo, colagem mesmo. Tem da Itália também. Enfim, passeios por aqui. Eu amo. E acho super legal também uma forma de você lembrar, sabe? De você revisitar suas próprias emoções. Porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a escrever coisas que pra mim eram extraordinárias. Só que agora elas já são ordinárias, né? No sentido da palavra mesmo. E é muito legal revisitar isso, sabe? Ler de novo e ter essa sensação de caramba, isso era tão diferente há 2 anos atrás, sabe? É muito louco. Eu amo. Então, eu acho que eu vou fazer isso hoje, inclusive. Outra coisa, se você gosta de pintar ou desenhar, eu amo, mas sou muito ruim pra desenhar. Então, eu invisto na pintura. Eu amo que ele vem com esse negócio aqui pra não manchar a folha. Eu comprei no Mercado Livre. E aí eu comprei esse com o kit de caneta. E aí veio 48 canetas. Eu meio que cataloguei as cores pra saber como elas ficam no papel mesmo, sabe? E aí quando eu vou pintar, eu escolho exatamente a cor que eu quero, sabe? E eu tenho um outro que eu faço, mas é com lápis de cor, que é esse aqui, que ele é mais estilo mandala, sabe? Tipo assim. Enfim, eu não tenho proteção pra canetinha nesse aqui, então eu faço com um lápis de cor. E é uma forma também, né, de sair um pouco das telas, de exercitar um pouco outra parte do nosso cérebro, sabe? É isso, eu vou ficando por aqui, vou fazer meu journal, vou relaxar um pouquinho e eu vejo vocês no próximo vlog. Beijo!